O ouro das Américas arruinou a Europa. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Pense no seguinte cenário: de uma hora para outra, uma quantidade exorbitante de moeda é despejada na economia, sem qualquer aumento de produtividade que justifique tal injeção monetária. Se você conhece os princípios básicos da economia, e se não é um economista keynesiano formado pela Unicamp, na certa você já sabe que o despejo de moeda na economia causa um aumento generalizado de preços, o que comumente chamamos de inflação. Nesse cenário, o aumento da base monetária levou a uma subida de preços nunca antes vista e teve, como maior consequência, a derrocada de uma poderosa nação. Talvez, neste momento, você acredite que eu estou falando a respeito da impressão desenfreada de dólares feita pelo Fed, especialmente do ano passado para cá, e de suas dramáticas consequências a serem sentidas nos próximos anos. Na verdade, porém, eu estou falando de uma curiosa, mas muito elucidativa, crise inflacionária que acometeu a Europa nos séculos XVI e XVII, causada pela desvalorização das moedas mais comumente utilizadas no continente naquela época, o ouro e a prata. A Europa, especialmente a partir do final dos anos 1400, adentrou na chamada Era dos Descobrimentos, sucessivas viagens marítimas que cruzavam os oceanos e que descobriam novos territórios no além-mar, majoritariamente na África e aqui nas Américas. Aquele era o princípio da chamada Idade Moderna, cujo início é marcado pela queda de Constantinopla em 1453. O continente se recuperava de mais um surto de peste negra, que dizimaram um considerável percentual da população, que agora, aos poucos, se restabelecia. As conquistas marítimas mais importantes aconteceram em 1492, quando Cristóvão Colombo chegou às Américas, ou de forma mais específica, ao Caribe, e em 1500, quando Pedro Álvares Cabral descobriu o litoral do Brasil. Nas décadas seguintes, porém, a Espanha começaria, de fato, a conquista dos territórios americanos, especialmente das terras dominadas pelos astecas na América Central e pelos incas na América do Sul. Certamente, os itens que mais despertaram a cobiça dos conquistadores espanhóis num primeiro momento foram os metais preciosos. Nos adereços dos indígenas, os europeus perceberam que ouro e prata poderiam ser encontrados em abundância naquelas terras. Em pouco tempo, uma grande quantidade de minas de ouro e prata foram estabelecidas em vários pontos da América. E como que para aumentar ainda mais a sanha exploratória dos espanhóis, por volta de 1560, depósitos de mercúrio, metal muito necessário para a mineração do ouro e da prata, foram descobertos nos Andes. Isso levou a uma ainda maior retirada de metais preciosos do solo americano, em minas abundantes como a de Potosí, que respondia por 85% de toda a prata minerada nos Andes. As enormes quantidades de metais preciosos retiradas das minas americanas eram embarcadas nas naus espanholas que cruzavam o Oceano Atlântico e desembarcavam em Sevilha, onde deveriam passar pela Casa de Contratação, que cobraria o quinto real, os 20% de impostos típicos naquele tipo de operação. Dali, a prata e o ouro seguiriam seu rumo, sendo transformados em moedas para, a partir da Espanha, circular por todo o continente europeu. A todo momento, navios abarrotados de metais preciosos saíam das Américas em direção à Espanha, para a grande alegria dos monarcas espanhóis, que viam seus cofres se encherem cada vez mais de moedas valiosas, fazendo com que a nação ibérica, ao longo do século XVI, se tornasse o mais poderoso país europeu. Parecia um cenário perfeito para o desenvolvimento da Espanha e para o enriquecimento de seu povo, não é mesmo? Bem, certamente você já sabe que as coisas não seguiram exatamente esse rumo. Ouro e prata foram utilizados por milênios como moeda, ou seja, como meio de troca, por uma série de motivos. Além do fato de serem duráveis, de fácil comprovação de autenticidade e divisíveis, ouro e prata eram também escassos. A mineração desses metais preciosos, até bem recentemente, era difícil, o que limitava o incremento de sua quantidade na economia. Dessa forma, por mais que a produtividade geral aumentasse ao longo do tempo, a quantidade de prata e ouro disponíveis geralmente aumentava em um ritmo menor, o que tornava esses metais bastante apreciados como meio de troca e como reserva de valor. Agora, imagine que diariamente navios carregados de ouro e prata comecem a chegar na Europa, vindos do Novo Mundo.
Toneladas de metais preciosos são despejadas nos portos da Espanha, sendo em seguida fundidas em novas moedas, que circularão por aquele país para, após isso, chegar a todos os outros países europeus por meio do comércio. Esse novo estado de coisas era totalmente diferente do padrão dos séculos anteriores. Praticamente do dia para a noite, quantidades admiráveis de ouro e prata começaram a aparecer no continente, vindo sabe-se lá de onde, percorrendo toda a economia de todos os países. Estava comprometida aí a principal característica daquelas que foram as moedas mais utilizadas pela humanidade até então. Ouro e prata não eram mais escassos no continente. E o que é pior, o aumento na quantidade desses metais na Europa era muito superior ao aumento de produtividade das atividades agrícolas e comerciais. Em outras palavras, mais dinheiro em circulação para praticamente a mesma quantidade de bens e serviços disponíveis. O resultado não poderia ser outro. A Europa começou a viver um forte período de aumento de preços, fruto da inflação da moeda, ou seja, do aumento da base monetária, ouro e prata, no continente. Estamos falando de taxas de inflação na faixa dos 1,5% ao ano. É certo que, para os nossos padrões atuais, essas taxas são invejáveis. Afinal, vivemos em um país que considera como desejável uma taxa de inflação de 4% ao ano. Contudo, e para aquela época, essa taxa era colossal, um aumento contínuo nos preços nunca visto até então. Ao longo de um século e meio, os preços subiram em níveis alarmantes. Na Inglaterra, por exemplo, os preços por volta de 1650 eram, em alguns casos, até 5 vezes mais altos que os preços do ano 1500. Tal situação de desastre econômico vitimou, principalmente, o país que havia iniciado todo o processo inflacionário, o Império Espanhol. Os espanhóis viram seu status de nação mais poderosa da Europa desabar vertiginosamente, chegando ao século XVIII como um país pobre e que nunca mais recuperaria seu poderio continental. França e Inglaterra se estabeleceram daí em diante como as grandes potências da Europa Ocidental. Porém, mesmo naquela época, alguns filósofos e estudiosos, que poderiam muito bem ser chamados hoje em dia de economistas, conseguiram deduzir a causa original de todo o problema inflacionário da Europa. O francês Jean Bodin, por exemplo, defendia o ponto de que o influxo de metais preciosos para o continente europeu causara o aumento generalizado dos preços. Baseado naquilo que futuramente seria conhecido como teoria quantitativa da moeda, Bodin afirmou que a inflação vivenciada pela França naquele momento havia sido causada pela prata e pelo ouro trazidos da América por espanhóis e portugueses. Outros teóricos contemporâneos de Bodin, como o espanhol Martín de Azpilcueta, pertencente à chamada Escola de Salamanca, também chegaram à mesma conclusão, ou seja, de que a brutal inflação experimentada na Europa havia sido causada, em suma, pelo despejo generalizado de ouro e prata no continente, por meio das vias marítimas espanholas. Talvez você já tenha visto um hipotético exemplo com fins puramente didáticos que utiliza a imagem de um meteoro feito de ouro atingindo a Terra. Imagine que, tal como aconteceu no filme Pantera Negra, um grande corpo celeste, composto de ouro ao invés de vibranium, se choca com o nosso planeta, e que isso, por um absurdo físico qualquer, não cause qualquer tipo de impacto significativo no planeta, nem comprometa a vida na Terra. Mais ou menos como aconteceu no filme mesmo. Seria um cenário em que toneladas e mais toneladas de ouro chegariam ao nosso planeta, o que faria com que o metal em questão deixasse de ser escasso. Em outras palavras, ele perderia sua raridade e provavelmente deixaria de ser desejado como meio de troca e reserva de valor. Se esse exemplo pode parecer um tanto drástico, talvez seja interessante olharmos para o passado para vermos que, embora nenhum meteoro desse tipo tenha caído em nosso planeta, a exploração das minas de ouro e prata no continente americano nos séculos 16 e 17 nos deu um panorama geral do que acontece quando uma moeda se torna abundante. Contudo, não podemos deixar de mencionar o contexto em que vivemos. Se as naus espanholas podem ter tido um efeito semelhante a um meteoro de ouro se chocando com a Terra, imagine você o efeito que os trilhões de dólares jogados na economia pelo Fed, a mando de Joe Biden, causarão em nossa economia. Pense nos níveis catastróficos de inflação que nós viveremos e como aquele período histórico europeu parecerá um passeio no parque, se comparado aos próximos anos.
Afinal, nossos economistas não leram Jean Bodin nem Martin de Aspecueta, mas sim Keynes e outros autores na mesma linha. A chamada Revolução dos Preços, ou seja, o período inflacionário inaugurado pelos espanhóis no século XVI, terminou por volta de 1650, quando o nível de mineração no Novo Mundo decaiu bastante. Os conquistadores aumentaram a base monetária até onde conseguiram, mas, inevitavelmente, as jazidas se esgotam, a prata e o ouro cessam de ser minerados e, por fim, a base monetária para de crescer. Infelizmente, nós, subjugados pelos bancos centrais e suas impressoras desenfreadas, não temos a mesma sorte. Enquanto houver celulose para produzir papel ou silício para produzir processadores, a nossa base monetária continuará aumentando e nosso poder de compra, em consequência, irá se esfacelar cada vez mais. Por isso, talvez seja a hora de tomar ainda mais cuidado com esse dinheiro que pode ser criado do nada, sem qualquer lastro, dependendo apenas das vontades políticas de nossos governantes, porque ele irá destruir nosso poder de compra em algum momento no futuro. Pense que talvez seja o momento de buscar formas mais estáveis de se conservar valor. O ouro pode ser uma boa pedida, desde que nenhum meteoro feito desse metal se choque com o nosso planeta. Ou talvez uma criptomoeda, como o Bitcoin, possa ser uma pedida ainda melhor, por estar imune às vontades políticas. E por não haver, nos oceanos, naus cheias de satoshis, nem meteoros de bitcoins circulando pelo espaço. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi revisado por Paulo Almeida, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!